prazer de estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê, hoje o apresentador da TV Prevê, o Faria Neto, que antes de ser vereador ele é jornalista, até porque ele teve uma vida inteira voltada para o jornalismo esportivo e desde a sua ascensão política em Avaí, ele não deixou a sua origem de jornalismo esportivo e hoje ele está ocupando a presidência do Legislativo. O Faria Neto está sem partido. O Faria Neto, ele veio do PMDB, ele é um antigo membro deste partido, desde o extinto MDB, o extinto Mandabrasa, que foi, quando tivemos aquela divisão bipartidária, Arena e MDB, Faria falou, não, peraí, eu sou oposição, eu vou para o Mandabrasa. E ficou até ontem, praticamente. E agora está aí procurando com o holofote qual vai ser o partido para onde ele vai se dirigir. E a mesma situação ocorre com... Eu até brinco com ele, brincava muito quando ele estava na Polícia Federal, com o Gaúcho, porque ele vivia tomando chimarrão 24 horas por dia. E hoje ele abandonou, então ele deixou de ser gaúcho. Para mim, ele voltou às origens como paranaense que o é, e agora paulistano, paulista, até porque bauruense, acima de tudo, é um líder do movimento espírita nesta cidade, com uma folha de serviço prestado, tanto é que o trabalho que ele fez pelo espiritismo, pelas ações que o SEAC promove, e aqui ele se credenciou a ficar conhecido e ganhar 2 disputas para ter a sua cadeira no Legislativo bauruense. Na primeira ainda bateu na trave, ele sucedeu o arquiteto Jurandir. E depois, agora, ele tem toda uma vida própria como político e que também deixou o PPS. E eu vou querer saber de ambos. Faria, que negócio é esse ter deixado o PMDB, o MDB, que o Faria era o maior puxa-saco que o Quercia tinha. O Quercia morreu, acho que foi por isso. E eu quero saber por que ele deixou a sigla que ele tanto gostava, que era o PPS, o antigo Partido Comunista Brasileiro, e tinha ideias socialistas e, de repente, aí está sem local para onde ir, pelo menos não divulgado. Muito obrigado pela presença de vocês e respondam para o telespectador e para o eleitor de vocês esta dúvida que paira na minha cabeça. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, amigos da TV Prevê. É sempre um motivo de prazer estar aqui, né? No meu programa eu falo de esporte e não gosto de falar de política. Quando alguém faz coisa de política, eu saio aqui, então nós vamos falar, hoje sim, é hora de falar de política. Nós estamos deixando o PMDB, temos uma história lá dentro, todos sabem. Nós tivemos um hiato aí que nós fomos para o PDT, PDT para apoiar o Pedro Tobias, a pedido do Mussa Tobias. O Mussa nos chamou, falou, vamos fazer um deputado e tal, precisava fazer o Pedro. E eu era muito amigo do Pedro. O Pedro foi uma pessoa que nós gostamos muito, porque ele tinha... ele que abriu as portas para minha esposa vir para cá, lá atrás, né? Eu operava com a minha esposa, então eu gostava muito do Pedro, aí eu fui para o PDT, mas voltei para o PMDB, onde realmente nós fizemos história, né? Fomos vereador em Avaí, prefeito em Avaí, e tínhamos muita amizade realmente com o Quercia, com o Franco Montoro, né? E com o Ulisses Guimarães. O Ulisses chegou a entrar, um dia eu estava no meu gabinete, chegou o Ulisses Guimarães, indo para Lins, que ele não gostava de andar muito de avião, ele de carro, entrou no meu gabinete, eu assustei, né? A secretária falou, doutor Ulisses Guimarães está aqui, pensei que era gozação de alguém fingindo para a secretária. Esse cara de Bauru veio pescar aqui, ficou meio mamado, estão tirando o sarro da secretária. Mas não era o doutor Ulisses mesmo. Então realmente eu tinha história no PMDB e resolvemos sair para novos ares, né? E temos alguns convites e vamos estudar com o nosso grupo esse fim de semana para ver para onde nós vamos. Moisés, explica por que você deixou o PPS e para onde vai. Samuel, a gente vive nesse momento uma situação bastante complicada em nosso país. Toda essa discórdia, essa crise financeira, social e política que está acontecendo no nosso país acaba por aproximar pessoas e partidos, não é? E as desavenças entre partidos, elas têm se acirrado bastante no nível estadual e no nível federal, principalmente. No nível municipal até que não afeta tanto.
Mas com isso, a ingerência, a interferência dos partidos a nível estadual e federal se torna mais intenso em relação aos partidos a nível municipal. E acaba sendo imposto para os partidos, de certa forma, a direção que eles devem caminhar. Ou seja, esse partido está do outro lado, não se liga nele. Aquele outro partido é daquele outro lado e não se liga nele. Então, o político eleito, ele se sente um pouco amarrado. Porque, veja bem, olha a situação política que Bauru vive. Nós não estamos numa situação boa, política financeira. Não é? Nós não estamos conseguindo há 2 anos dar aumento para o funcionalismo. Isso é grave. Eu acredito que a prefeitura terá muitas dificuldades para honrar os seus compromissos até o final do ano. A arrecadação caiu, empresas fechando, desemprego, comércio em baixa. E olha que Bauru não está entre as piores cidades. Não está entre as piores ainda. O que acontece? O dinheiro não circula e há dificuldade para todo mundo. A próxima administração vai ter muita dificuldade. Então nós temos que formar um grupo de pessoas capazes. Não pode ser uma administração como o Rodrigo faz, eu decido. Vai ter que ser uma administração de pessoas com capacidade, com grupo de pessoas trabalhando, de preferência administradores, para conseguir manter a nossa cidade num patamar equilibrado, financeiro, social e de prestação de serviço. Então, a gente não pode ficar amarrado nas decisões de um partido. Então, a ideia de se afastar do partido é você ter um pouco mais de liberdade para conseguir dialogar, trocar informações e procurar um grupo que esteja mais fortalecido e que ofereça melhores condições para administrar Bauru no próximo mandato. Porque nós vamos pegar uma prefeitura endividada, sem dinheiro, sem arrecadação, bem diferente do que o Rodrigo pegou. Então vai ter que ser pessoa muito preparada. E vai ter que ser pessoa que descentralize a administração, de forma que secretários e diretores administrem juntos, buscando caminhos. Então a nossa intenção de sair do partido nesse momento é ter liberdade de escolha. Porque nem sempre a pessoa mais preparada está no partido que o seu tem condições de coligar. Então você tem que estar livre, escolher grupo, escolher pessoas competentes, conscientes, e aí se ligar a um partido, e é isso que nós estamos fazendo agora. Eu tenho certeza que o Faria Neto está fazendo a mesma coisa, conversando com grupos de pessoas e procurando aquele grupo que oferece melhor condição para administrar a nossa cidade. A chance de voltar para o PPS é reduzida. Na verdade, nós saímos bem, nós somos muito amigos do Arnaldinho, de todos lá, temos bastante amizade. Mas a direção que o partido está tomando, não é, em função da própria condição política do país, nos cria dificuldades. Então, não é impossível, mas hoje se torna um pouco mais difícil a gente retornar para o PPS. A ideia é a gente encontrar, não é? Nós temos pessoas bastante competentes que estão se oferecendo a candidatos para o Executivo de Bauru, encontrar o grupo mais bem formado e na tentativa de ganhar a eleição e oferecer o melhor para a cidade. Faria, você voltar para o PMDB também é muito difícil. Difícil, né? Nós já saímos do PMDB e a ideia é procurar um outro caminho, né? Como o Moisés disse, onde tem um grupo, né, que venha para administrar a cidade, que tenha condição de chegar a ganhar a eleição e também administrar bem, porque não adianta ganhar a eleição. Como nós já fomos o executivo, já fui prefeito, você ganha a eleição, mas não tem condição de administrar, não adianta. Então você tem que ganhar a eleição, ter um grupo forte, o Moisés disse bem, não pode ser centralizador, individualista, tem que haver o diálogo com a população e mais nos bairros, colocar diretores regionais que tenham decisões, né? Acho que centraliza muito o Bauru também, realmente caiu a arrecadação, o brasileiro tem dificuldade, tá. A crise é mundial, tem essa desculpa sempre. A crise é mundial, é pequena. A crise é brasileira, é grande, a crise no Brasil. Mesmo porque a situação política leva à situação econômica. Quer dizer, o problema político leva à situação do problema econômico, né? Então, a crise política, né? Então, eu acho que o Brasil passa por uma situação muito difícil, o Moisés tem razão. Nós temos que sentar, pensar, para começar a pensar Bauru. Porque a nível nacional está complicado, eu acho que o Brasil vai tomar um outro rumo, precisa tomar um outro rumo, mas Bauru, nós temos que pensar Bauru. Até que dia que o vereador tem para se filiar a um novo partido? Até dia 2, né? Então, até dia 2 o Faria já tem que estar no outro partido. Sim. Semana que vem eu vou anunciar aqui, Faria Neto entrou. Eu ia até brincar, mas não vou brincar, porque de repente... Não compartilha. O Moisés também tem até dia 2 para escolher um novo caminho e nós vamos pensar bem, conversar com o grupo, não é só
pensar no interesse da gente, no interesse da cidade, né? Eu acho que ver um grupo, vou me reunir com o meu grupo esse fim de semana, e nós vamos, meu grupo, né, pessoal, né, dos amigos, né, que acham, que me aconselham, a gente tem que ouvir bastante e ver que caminho eu devo seguir para o bem de Bauru. Ô Moisés, você vai ser candidato na próxima eleição a vereador, ou a prefeito, ou a vice, ou a nada? Na verdade, Samuel, eu tenho a minha vida, ela assim, bastante programada, não é? E desde que eu me aposentei, resolvi trabalhar... Para quem não sabe, ele era funcionário da Polícia Federal e trabalhava lá no setor de passaportes. Isso. Então, assim que eu me aposentei, né, cumpri a minha parte de trabalho, eu falei, eu ainda posso oferecer alguma coisa. E, principalmente, a gente é muito voltado para assistente social, né? O SEAC tem um grupo de assistência, né, 6 núcleos de periferia, albergue noturno, enfim, um monte de trabalho. E a gente estava envolvido com isso. E eu imaginei, e é verdade, como vereador a gente pode fazer muito mais, auxiliando um grupo muito maior, não é? E a gente fez isso e eu me programei 2 mandatos, não é? E cumpri os 2 mandatos e eu acho que agora a gente tem que oxigenar. Eu fiz a minha parte, entra outro com ideias novas, com força nova, faz o trabalho dele, tenho certeza que outras pessoas farão um excelente trabalho também, e a gente vai para outro caminho. Não é? A minha direção agora é o executivo. Eu sou mais de arregaçar manga e trabalhar do que de ficar planejando. Não é? Eu acho que o executivo é o meu caminho. E aí vai depender, claro, do grupo em que a gente entrar. A ideia é você entrar num grupo e dentro desse grupo quem oferece condições para ser candidato a prefeito, para ser candidato a vice, para ser secretário, para ser diretor, enfim. E dentro do grupo é montar uma equipe de trabalho para Bauru. Então, nesse momento... não tenho ideia de ser prefeito, de ser vice, de ser nada. A ideia é compor um grupo e, junto com o grupo, escolher o que cada um pode oferecer para a cidade. Esse é o caminho. E o Faria, candidato a quê? Candidato à reeleição. A reeleição. Candidato à reeleição. Nós também imaginamos, traçamos um plano, né? Eu não penso em ser candidato a vice e nem a prefeito. Eu já fui lá em 96, eu acho que perdi a eleição para o ISO, né? Era candidato a prefeito. Eu acho que o Moisés tem razão, né, no sentido de ter um posicionamento, né? Eu acho que seria, qualquer partido gostaria de... Não é qualquer partido, porque muitos têm os interesses maiores, ou os caciques que não têm esse interesse. Mas acho que o Moisés seria um excelente candidato a prefeito, né? Se eu fosse para um partido que ele fosse também, ele fosse um candidato a prefeito, que eu não tenho essa intenção. Eu acho que seria um excelente candidato e mais. Conheço o Moisés... trabalhamos junto nesse mandato, mas já o conhecia, né? Algumas reuniões que eu tive com ele, né, lá no SEAC, né? Ele é uma pessoa equilibrada, séria. Acho que o Moisés seria, se fosse eleito prefeito, um grande prefeito, mas não é jogar confete, porque ele é muito sério e Faria, ele já disse como é que teria que ser a próxima administração. Para você, como é que tem que ser o perfil do próximo prefeito? Eu vou endossar as palavras do Moisés. O novo prefeito tem que trazer um grupo para trabalhar com ele, por isso que eu disse que ele disse certo, para poder, sozinho, você querer decidir sozinho os destinos aqui de Bauru. Bauru é muito grande, né? Cidade pequena, você divide as responsabilidades. Então, nessa cidade que é muito maior, o prefeito tem que chamar um grupo, conversar, dialogar com a sociedade também, não se fechar. A imprensa é muito importante, porque a imprensa, o Moisés e Samuel, não é porque... Ambos nomes bíblicos. Sim, Moisés e Samuel. Estou ao lado de dois nomes bíblicos, só o meu que não é, né, Antônio? Mas eu quero dizer, Samuel, que gostaria que o novo prefeito fosse um prefeito que trabalhasse em grupo, ouvisse a sociedade e não fosse individualista. Mas para os católicos ele é um santo casamenteiro. Antônio. Faria, o Moisés até também citou, e eu quero ouvir vocês, a prefeitura está sem recursos. Os servidores estão querendo um aumento que possa repor a inflação, ou até mesmo, eles até acham que aceitam a reposição da inflação. Onde vamos chegar com esta greve? Embora que a adesão esteja baixa e muita gente esteja entendendo o problema da prefeitura. A crise nacional, né, reflete em Bauru. Então, realmente caíram as arrecadações de ICMS, de Fundo de Participação,
Mas o prefeito tem que dar uma enxugada, no caso, em cargos que ele tem aí de confiança, ou criar, diminuir investimento para poder investir no pessoal. Aí vem a história de que já está com 51 ponto alguma coisa que vai ultrapassar o limite prudencial. Eu acho que a maioria dos municípios do Brasil que derem a inflação vão passar. Mas tem que dar, porque a arrecadação cai. Você tem um índice, você gasta 1.000. Passa a arrecadar, você estava gastando daquele 510 reais, né? Que é 51%. Aí você, 51%, aí você cai para 800 a sua arrecadação, você tem que subir o salário, vai aumentar o índice. Mas eu acho que o tribunal lá na frente vai entender isso, o Rodrigo tem que entender isso, que tem que dar ao trabalhador, porque como disse o Moisés, esse dinheiro vai girar na cidade. É complicado, Faria, porque o prefeito hoje tem medo, principalmente aquele que tiver vontade de fazer uma carreira política. Porque se houver uma condenação um pouco mais para frente, ele fica até inelegível. Isso. E o Rodrigo tem pretensões políticas. Mas no último ano ele já não deu nem a inflação. Esse ano eu entendo, se eu fosse um auditor e mesmo um conselheiro do tribunal, a política que o prefeito que deu só a inflação, não fez média e não deu uma reposição maior. Deu só a inflação. E a culpa é da crise que caiu a arrecadação. Dificilmente o tribunal condenaria um prefeito. Moisés, só a opinião. Eu acho que Bauru está numa situação muito difícil e o grande problema é que nós deveríamos ter gerenciado isso desde lá de trás, 2 anos atrás até agora. Quer dizer, o ano passado nós não conseguimos dar a inflação, não fizemos nada e esse ano não conseguimos de novo. Quer dizer, nós estamos jogando todo o peso da crise em cima do salário do trabalhador. E isso não é possível, porque a prefeitura só faz os seus serviços mediante o trabalho do servidor. O prefeito deveria, durante este último ano, pelo menos, ter gerenciado os cargos e as condições dos funcionários, manipulado dentro do quadro do serviço público, de forma que ele pudesse fugir dessa linha tão tênue que ele está com o limite máximo de gastos com o servidor. Acontece que não foi feito nada, não é? Ele simplesmente deixou e esperou chegar agora. Agora ele se reúne com os servidores e simplesmente diz, eu não tenho dinheiro. Mas você está eleito com quase 100% da população para administrar, para gerenciar, não para ficar sentado e esperando as coisas acontecerem. O funcionalismo está pagando a conta e isso não é possível. O prefeito tem que saber a inflação que vai ocorrer e que ele vai ter que dar esse reajuste para o funcionário. Então ele tem que gerenciar dentro do serviço público, mudando cargos, acertando, limitando cargos de confiança, uma série de circunstâncias que ele tem como manipular ali dentro, para que ele possa oferecer o mínimo que o servidor precisa. Eu acho que é bastante complicado, eu não sei onde essa greve vai dar, os funcionários eles estão bastante empenhados, os servidores nessa greve, a gente espera que componha de alguma forma. Claro que é ruim para o prefeito, então eu vou dar e vejo o que acontece no futuro. Também coloca a cidade numa situação ruim. O problema é que nós deixamos chegar nisso. Lá atrás, quando tinha dinheiro e quando estava fácil administrar, a gente tinha que ter pensado. Nós temos que lembrar que o plano de cargos e carreiras foi feito por essa administração. E ele está refletindo muito nessa aproximação com a linha tênue do limite prudencial. Dizem que a situação similar vive o país por não ter olhado lá atrás os problemas e deixado de chegar nessa situação que chegou. Exatamente. Então o que faltou foi gerenciamento. E agora a coisa estourou. Quer dizer, vai sobrar para quem? Para o mais fraco, né? Não vou dar aumento e pronto. É cômodo isso. Ô Faria, na sua opinião, faltarão recursos para o município até o final do ano? Olha, eu acho que vai ser muito provável que aconteça. O prefeito, como o Moisés disse, não planejou, e o município, pode acontecer do município lá na frente faltar dinheiro para pagar servidor, para investimento, né? Foi imprudente nos últimos, que ele está administrando já há 7 anos, né? E foi imprudente, devia ser mais cauteloso, ter feito um trabalho de planejamento que não foi feito. Agora, no último ano, querer consertar o que foram feitos, os erros que foram cometidos, até no primeiro mandato, parecia que ia bem, porque ele pegou quase 40 milhões em caixa naquela época, 7 anos atrás, que o Tuga deixou.
40 milhões. Economia em alta, né? Economia em alta. Então, entrava muitos tributos, caía muito recurso do Fundo de Participação, ICMS. Hoje não. Caiu a arrecadação, né? Que são esses transferências que a União e o Estado mandam para o município. E acho que ele não planejou direito e vai lá na frente. Tomara que não. Eu espero que não. Espero que a economia volte a crescer e Bauru volte a ter recursos. Tem cidade que não está pagando já o servidor. Os servidores da Câmara tiveram reajuste de quanto? Nós cumprimos a Constituição. Demos o reajuste que a Constituição manda. Demos a inflação. Sim, o ano passado. 10,04%. Esse demos a inflação porque a Constituição assim manda, né? Nós temos limite prudencial e temos recursos. O Moisés, eu gostaria que você informasse, eu já sei até, você já falou sobre isso aqui. Nós teremos aumento dos vereadores nesta legislatura ou não? E qual a sua opinião na redução de vereadores para a próxima legislatura? A redução dos salários dos vereadores é uma coisa que tem que ser discutida com muito conhecimento de causa. Porque se você diminui o salário dos vereadores, diminui toda a sistemática de trabalho da Câmara Municipal. O grande problema é que a população diz, vereador não faz nada, político é tudo igual, se não tiver vereador a cidade funciona do mesmo jeito e toca o barco para frente. E na verdade não é assim, não é? Aqueles que falam pior que tá não fica, não é? E que votaram no pior que tá não fica, perceberam agora que pior do que tá fica. Então nós temos que parar de votar em qualquer um. A cidade, na atual sistemática política de administração pública, o vereador é fundamental. O prefeito não consegue administrar um mês sem a presença do vereador. Agora, que tipo de vereador nós queremos? Seria ótimo termos vereadores lá que não precisassem do salário para sobreviver. Mas nós vamos ter pessoas dispostas a arcar com os compromissos, gastar todo o seu tempo, que não é só segunda-feira. Se fosse a segunda-feira, não precisava ganhar nada. Agora, eu já peguei o meu carro e fui para Brasília, fui para o Paraná, fui para o litoral, vou constantemente a São Paulo. Tudo isso é dinheiro do salário do vereador. E nós fazemos isso em função do quê? De trazer melhorias para a cidade. Nós fomos para o Paraná, por exemplo, ver o parquímetro. Nós fomos para São Paulo várias vezes, uma delas para consertar a erosão do zoológico. Então, tudo isso que paga é o salário do vereador. Agora, se o vereador não ganhar nada ou ganhar pouco, ele não vai ter como fazer isso. Ou então ele vai ter que diminuir, ele vai ter que pôr do seu dinheiro para cobrir essas despesas. Outro lado, nós temos profissionais bem remunerados que estão perdendo dinheiro para ser vereador. Nós temos médicos, por exemplo. O trabalho de vereador, ele ocupa muito tempo, ao contrário do que se imagina. A segunda-feira, por exemplo, nós trabalhamos das 8 às 10 da noite. Por quê? Você tem que analisar todos os projetos que vão ser votados no período da manhã e estar na sessão que começa às 14 e termina 19, 20, 21 horas normalmente. Na terça, quarta, quinta e sexta, nós temos as comissões que nós temos que participar, nós temos que analisar todos os projetos que passam pela Câmara Municipal e isso gasta tempo. Aí a dona Maria do bairro liga, Moisés, tem um buraco em frente à minha casa, pede o prefeito arrumar. O que Moisés tem que fazer? Eu tenho que pegar meu carro, ir até lá, ver o buraco, fotografar, porque eu não posso pedir para tapar um buraco, eu não sei se existe. Então eu tenho que confirmar, não é? E nós temos encontros, temos reuniões, temos audiências em diversos lugares, então nós ocupamos quase que a semana toda. E pior, à noite você vai no restaurante jantar, você tem que tratar assunto de vereador, que os amigos te abordam. Então, é vereador o tempo todo. Agora, imagine o profissional que não é aposentado, o profissional que... Eles estão perdendo. Ou seja, o salário do vereador repõe aquilo que eles perdem nos horários que eles gastam, né? Imagine médico, engenheiro, arquiteto, professor, o que eles estariam ganhando na vida material deles, eles estão gastando o tempo como vereador. Então esse salário repõe. Pode diminuir? Claro que pode, mas vai mudar o paradigma, vai mudar a forma de trabalhar do vereador e vai mudar o tipo de pessoa que vai ser vereador, que vai se candidatar, que vai se propor a ser vereador. O Breno pergunta para você, Faria, por que o Gazeta não conseguiu, pelo PMDB, a vaga de candidato à Prefeitura de Bauru? Você saberia responder? Não sei. Agora eu não estou mais no partido, não posso falar pelo partido, mas quando eu estava no partido também não sabia. Soube que o Gazeta teria sondado. Não sei. Ainda não conversei com o Gazeta a respeito disso, né? E também não conversei com a direção do meu ex-partido.
mas eu seria um bom candidato, né? Como o Moisés, estou dizendo, o Moisés podia ter vindo para o partido, para ser o candidato de cabeça, nós teríamos cabeça de chapa. Eu não sei por que o Gazeta não veio para o partido. O Geleme, que cumprimenta vocês, dizendo que vocês são 2 vereadores combativos, ele quer saber, Moisés, que avaliação você faz da administração do prefeito Rodrigo Agostinho? Na verdade, a administração do Rodrigo ela é fraca, não é? Ele administrou bem porque tinha muito dinheiro, é fácil administrar com muito dinheiro, mas ele não é uma pessoa que se envolve, que vai à luta, que se arrisca. Não é? Ele faz o feijão com arroz na administração, faz bem, é um prefeito honesto, tudo bem, mas ele faz o feijão com arroz, ele não se arrisca, ele não é dinâmico, ele não se empenha, não é? Tanto que nós vamos ver que ele fez na administração toda, qual o grande... Não é? Na verdade, não existe. A única coisa é a estação de tratamento, que já tinha dinheiro que vinha arrecadando ao longo dos anos, não é? E não foi ele que foi em Brasília e gerenciou isso. Então, é uma administração fraca. A verdade é essa. Precisaria de um prefeito que se envolva mais, que se empenhe mais, que seja mais ostensivo nas atitudes, na presença e na hora de solucionar problemas. Não pode esperar que o tempo solucione. Tem que ter atitudes para solucionar. Bom, o Reginaldo Faria, ele está dizendo que é muito fácil falar das crises em todos os níveis. Mas ele gostaria de falar daquilo que é da alçada de vocês, ou seja, da crise municipal, do caso do DAI, que passaram 7 presidentes na administração do Rodrigo, e ele quer também a sua avaliação. Eu concordo com o Moisés que falta um pouco de dinamismo, ou muito dinamismo, falta dinamismo ao prefeito, né? O prefeito foi eleito, foi reeleito, no primeiro mandato pegou, eu já disse, repito, uma prefeitura redondinha que o Tuga deixou, o Tuga não fez obras, mas deixou dinheiro, pagou as dívidas, deixou a prefeitura redondinha, e quando o Rodrigo pegou, esperava-se muito dele. No primeiro mandato levou, mas no segundo está deixando a desejar. Realmente o Reginaldo tem razão, porque eu acho que o Moisés também disse que falta dinamismo para o prefeito, falta vontade política, falta dialogar mais com a sociedade, falta correr para Brasília e buscar recurso, falta correr para São Paulo. Nós não temos, acho que ele fica pensando em ser o deputado lá na frente, então não quer se envolver com o deputado hoje. Mas tem que se envolver, eu fui prefeito, vai atrás dos deputados, traz recursos do governo federal, do governo estadual, para nós podermos sair da crise. Então essa crise que passa, como você fala, Reginaldo, a crise de Bauru, claro que crise tem, mas tem que ir atrás do recurso, busca recurso em Brasília, busca recurso em São Paulo, porque não vai tirar leite de pedra, Bauru não tem jeito de ter mais recurso, né? Tem indústria indo embora, empresas fechando, né? É crise nacional? Mas você tem razão, Reginaldo. Bauru a crise é maior, porque falta credibilidade no governo federal, mas falta também credibilidade no governo municipal. O prefeito, falta dinamismo para o prefeito. O Luiz Carlos, ele diz, ô Moisés, quando foi anunciado que o governo federal mandaria para Bauru 120 milhões a fundo perdido para ser construída a estação de tratamento de esgoto, ele duvidou, porque se tratava deste governo. E agora ele vê que não está errado, pois até agora só vieram 6 milhões para Bauru e a obra está arriscada a não continuar este ano. Na verdade, graças a administrações anteriores que fizeram aquela lei do fundo de tratamento de esgoto, nós temos dinheiro para construir a estação. Se esse dinheiro não vier do governo federal, Bauru tem dinheiro em caixa para pagar a construção da estação de tratamento de esgoto. O que nós não podemos deixar é o prefeito começar a gastar esse dinheiro, como saiu no jornal dessa semana já. Não é? Então o fundo de tratamento de esgoto vai ficar lá bonitinho esperando estar pronto, porque senão é complicado. Nós não temos garantia que esse dinheiro vem, não é? O governo federal está numa situação dificílima, pode ser até que queira mandar e não tenha. Então é bom ter muita cautela realmente, porque a gente não sabe o futuro disso daí. O Gustavo do Jardim América, ele diz o seguinte: conversas que circulam nas rodas políticas, o que se escuta nos cafés aqui da Zona Sul, é que os 2 vereadores são bem aceitos no PP e que os 2 vereadores são do gosto do novo deputado do PP, que é o Ricardo Izar. Conversas que circulam, tem sentido? E é verdade, vereadores Moisés, Rossi, Faria, Neto, é que existe desse fogo ardente na chama do PP, convocando vocês. Nós temos vários convites, né, e inclusive do PP, realmente. Mas nós vamos estudar melhor, vamos pensar, conversar com o nosso grupo, que não deu tempo, foi muito corrida essa semana, né? E na próxima
semana, depois do feriado, aí a gente vai tomar um rumo. Mas nós temos alguns partidos que já nos convidaram, né? Inclusive foi o PP, e nós ficamos honrados com o convite, mas vamos pensar para ver que rumo nós vamos tomar. E você, Moisés? O PP deu uma grande reformulação, não é, nessas últimas semanas na cidade de Bauru, atraiu bastante vereadores e nós também estamos conversando com vários grupos, estamos conversando com o PR, tem uma conversa bem adiantada com o PP também, com outros partidos, enfim, a gente quer participar daquele grupo que tem condições de fazer uma boa administração. A gente está estudando isso e até a semana que vem a gente vai ter que tomar uma decisão. Tem gente que está dizendo o que está morno, o que está quente, o que está quentíssimo, Moisés, dá para... o Luiz Carlos aqui do Altos da cidade, ele está querendo que você dê uma pista, Moisés Faria. Moisés do candidato a prefeito pelo PP, seria um grande nome, né, Moisés? É uma possibilidade, né? O PP tem convidado muitos candidatos, né? E eu ainda tenho, além desse convite, outros convites, e vou pensar melhor. Hoje de manhã ainda, antes de vir para a TV, tive um encontro, né? Eu vou pensar, ver com o meu grupo o que é bom, o que é viável, mas pensar em Bauru primeiro, o cabeça de chapa, para que quem vai ser o candidato a prefeito desse partido, que candidato a prefeito desse partido vai apoiar ainda que de outro partido, né? Para ver se é bom para Bauru. E se dependendo do candidato a prefeito, a gente encara. Encerrando 1 minuto para cada um. Eu queria saber, na opinião de vocês, primeiro, a Dilma vai ser afastada, vai ter o impeachment, os Renan Calheiros e o Eduardo Cunha serão cassados, o que é que vocês acham de todo esse imbróglio? E ainda, para finalizar, o Lula vai assumir o ministério ou não? Bom, o Lula é uma incógnita, né? Eu acho que ele devia assumir em vez de assumir. Agora, a Dilma, eu acho que tudo indica que deverá ser cassada, né? O Congresso Nacional deverá aprovar a cassação, mandando para o Senado. No Senado é mais difícil, que eles têm mais força, né? Parece, mas eu acho que a força da população, a vontade da população, a mídia... pelo afastamento dela. Pelo afastamento dela. E agora, se o Lula assume ou não, já disse, né? Era isso que você queria saber, que acho que o Lula... O Renan e o Eduardo? O Renan e o Eduardo Cunha é mais difícil por causa do corporativismo, né? Mais deviam ser caçado e preso, na minha opinião. Moisés, você? A minha opinião é a mesma. Todo aquele que comete ato impróprio deve ser responsabilizado, independente de partido. Os partidos são bons, as pessoas é que são problemáticas. O Brasil precisa que essas pessoas sejam afastadas o mais rapidamente para voltar a dar esperança para a população, para os empresários, para investidores, para que a nossa economia comece a se recuperar. Quanto mais demora esse início, mais tempo a se recuperar depois. É uma pena que chegou nesse ponto. O ideal seria que todos fossem afastados, nova eleição, nova esperança para o povo brasileiro. Nós estamos encerrando o nosso Enfoque Regional. Hoje, com muito prazer, recebendo as figuras. Faria, obrigado por ter vindo. Moisés, vocês, claro, voltarão assim que definirem as suas respectivas novas siglas. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, Samuel. Obrigado por ver. Obrigado, Moisés. Eu que agradeço. Lá, hein? Tamo junto. Compromisso assumido, o dia que assinar aí para vir falar sobre o seu partido. Ao telespectador que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Lembrando que hoje tem a edição das 7, a edição das 9 e a edição das 11 do nosso Enfoque Regional. E você é o nosso convidado para estar nessas edições e amanhã neste mesmo horário, quando nós estaremos de volta e temos certeza que você está ao nosso lado. Um abraço a todos e até amanhã.